Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a valorizar a família de Deus. Quando Deus age estabelecendo um relacionamento de discipulado, nós cremos que é Deus trazendo o discípulo carente e colocando nas mãos de um irmão mais experiente que vai ser o discipulador. Ele aprendeu primeiro. Supostamente ele foi discípulo, aprendeu para poder ensinar. Ensinar o quê? Jesus deixou muito claro, não é português, matemática e boas maneiras e política. Jesus mandou, ensine o que eu ordenei. O que Jesus ordenou? Amar uns aos outros, fazer discípulos, evangelizar. Tem que ensinar a pessoa a praticar. Os crentes, quando assistem reunião na igreja, só ouvem. Eles não praticam. E quando vão praticar, não conseguem, não tem ninguém para ajudar. E quando eles nem tentam praticar, também não tem ninguém acompanhando para dizer alguma coisa para eles. Portanto, esse método que está em vigor no mundo inteiro, de reunião na igreja, com pregação, e só audição, a pessoa só ouve, isso aí não é o que Jesus mandou fazer. Jesus mandou cuidar de pessoas ensinando a obedecer. Você sabe a diferença? Quando a gente vai tirar carteira de motorista, a gente faz as aulas teóricas na autoescola. Aulas teóricas, a gente estuda todas as condições, situações e aí a gente passa naquela prova, então em princípio está apto a dirigir, não é? Claro que não. Todo mundo que já passou por isso sabe, bota você no carro, você vai tropeçar, o carro vai morrer toda hora, não vai arrancar, vai trazer problema. Então você precisa começar a praticar com um instrutor ao lado. Isso é o discipulado. O discipulador vai ensinar você a obedecer o que Jesus mandou. Então, meu irmão, fala com aquela pessoa ali. Ah, mas eu estou sem jeito. Meu irmão, fala do jeito que você puder. Cumprimenta, dê um bom dia, boa tarde, peça licença, pergunte se ele permite que você fale alguma coisa de Jesus. Enfim, se dirija do jeito que você conseguir. E eu vou acompanhar, eu vou ficar aqui olhando e acompanhando e depois fazendo algum comentário para ajudar você. A maioria dos crentes não faz isso porque também não tem ninguém que bote para fazer isso. E então, quando é que ele vai evangelizar? Nunca. Quando é que ele vai obedecer ao Senhor? Nunca. Vai ser salvo desse jeito? Desobedecendo? Há um mandamento muito claro que Jesus deixou: ir por todo mundo, falar do evangelho a todas as pessoas. Você, um cristão que só assiste a reunião na igreja, não está obedecendo, vai querer ser salvo sem obedecer ao Senhor? Mas como obedecer? Eu até quero, mas eu não sei. Pois é, então você precisa de alguém para ensinar. Alguém que já praticou, alguém que já viveu isto, vai ensinar você. Isso é o discipulado. Mas quando Deus estabelece esse relacionamento, nós não vamos ensinar coisas genéricas. O discipulador não é um dono da vida do discípulo, ele não é um professor, ele é um instrutor que vai estar ao lado do discípulo. Vamos orar. Ah, mas eu não sei orar. Pois é, por isso mesmo que eu vou orar com você. Então vamos aprender. Fale com Deus com as suas palavras. Primeiro chame a Deus, vocativo, ó Deus, Senhor, Pai, do jeito que você conseguir, mas chame Deus. E aí comece a falar com Ele, com suas palavras. Tem que aprender a orar, até criar uma prática de orar. O discipulador vai ensinar
todas as coisas que Jesus mandou. Amar os seus irmãos. Olha, cumprimente aquele... mas aquele irmão não olha para mim, eu não gosto dele, ou ele aparentemente não gosta de mim. Então, com muito mais razão, vá lá e cumprimente aquele irmão. Jesus mandou amar, você não quer nem cumprimentar? Espera ser salvo desse jeito? Não quer nem cumprimentar o irmão? Jesus mandou amar o irmão, você vai cumprimentar para estabelecer uma conversa e poder fazer alguma coisa por esse irmão ou por essa irmã. Tem que ter alguém que ensine. O cristão não aprende só ouvindo reunião de igreja, assistindo culto. O cristão precisa de alguém que instrua. Mas ele vai instruir, não é lá no mundo, na rua, ensinando português e matemática. Ele vai ensinar na família de Deus. Meu irmão, aquela irmã ali parece que está carente, então vai lá e ajude ela com os filhos, pergunte se ela precisa de alguma coisa, pega a bolsa dela, eu acho que ela precisa subir a escada lá para a reunião, vá lá, ajude. Mas vá lá e ajude, é agora que ela está precisando. A gente vai instruir o irmão, tem que amar e vai ajudar a fazer alguma coisa pelos outros. E, meu irmão, escute, aquela família, você sabe como está? Não sei. Bom, então procure saber, vá na internet, na rede social, vá lá pessoalmente, ligue, telefone para lá, procure saber como aquela família está, faça uma visita. Eles são parentes seus, eles precisam de ajuda, vá verificar que ajuda eles estão precisando. Mas eu não tenho jeito, vá, eu vou supervisionar, eu vou ficar acompanhando você, mas vá lá. E assim, o discipulador vai ensinar o discípulo a obedecer. Esse é o problema sério. Muitos pais botam os filhos na escola, mas não ensinam o filho a obedecer. Muitos pais dão comida, botam o filho na televisão, para não dar trabalho, mas não ensinam o filho a obedecer. Quando cresce, ele é voluntarioso, rebelde, um jovem, um adolescente é rebelde, porque os pais não ensinaram a obedecer, a respeitar os mais velhos. E na igreja é assim também, vai ensinar o discípulo a valorizar os irmãos mais velhos, os que estão na igreja já há mais tempo. Valorize esses irmãos. E isso precisa ser ensinado. O nosso palco de ensino é a família de Deus. Você não vai ensinar religião, mas você vai ensinar relacionamentos dentro da família de Deus. Junto aos irmãos, os nossos assuntos e a nossa natureza que precisamos trabalhar, tudo isso tem que ser em conexão com os irmãos. A família de Deus, a casa de Deus, são as pessoas que convivem conosco, que têm comunhão conosco. E nós temos que aperfeiçoar essa comunhão. Aprender a obedecer o que Jesus ensinou é junto aos irmãos. Não é lá na rua, lá na escola, tudo isso faz parte. Nós vamos aprender a obedecer o que Jesus ensinou na escola, no ambiente de trabalho, lá na rua, no bairro, principalmente na família, pai, mãe, irmãos, os que convivem com você em família, mas é a família da fé, o laboratório principal onde nós vamos aprender a aula prática de ser um cristão. Para ser um cristão tem que ser discipulado, ensinado para ser um cristão. Você não será cristão por osmose ou por simplesmente estar junto com os irmãos. Uma palavra em português, eu queria usar, consuetudinário, parece um palavrão. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que pelo hábito, pelo costume, se torna uma prática. Você tem que fazer algo consuetudinário. Junto com os irmãos, você vai aprender
a amar os irmãos, a conviver com os irmãos, a valorizar os irmãos, a tolerar os irmãos, a suportar os irmãos, a se submeter aos irmãos. É junto com a família da fé que você vai aprender a ser um cristão. Ninguém nasce sabendo como é ser cristão. E quando você toma a decisão de entregar a vida para Jesus, não é por aí que você se tornou cristão. Depois de muitos e muitos anos, na cidade de Antioquia, é que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E há quem diga que até isso foi um título, assim, de zombaria. Eles se pareciam com Cristo. Depois de muitos anos, só pela prática, numa cidade de Antioquia, que recentemente foi destruída por um grande terremoto na Síria. Lá, pela prática, eles foram chamados de cristãos. Nós só vamos ser reconhecidos como cristãos quando praticamos o cristianismo. Não quando você ouve, não quando você crê, começa a crer, não quando você assiste reunião da igreja, mas quando você começa a praticar. Falar de Jesus, evangelizar, amar as pessoas, ajudar as pessoas e ser um bom familiar na família, você vai ser reconhecido como cristão. Tem que aprender, tem que ser discipulado para ser um cristão. Não nasce cristão quando você toma a decisão pelo Senhor. Só começou, mas tem que continuar a caminhada, tem que aprender a obedecer para ser um cristão. Aprenda isto e você tem que fazer isso com outras pessoas. Se você quer agradar a Deus, tem que obedecer a Ele. Fazer isto com outras pessoas, ensinar outras pessoas a serem cristãos. Você só vai conseguir ensinar estando junto com essa pessoa. Mas não adianta estar junto com ela só na praia, no cinema, lá na lanchonete ou no shopping center. Você tem que estar junto com ela, junto aos irmãos, para praticar as virtudes cristãs, a santidade de vida. Você vai estar junto com a pessoa que você quer discipular. Todo cristão que quer ser salvo, agradando a Deus, tem que discipular alguém, ensinando o outro alguém a ser um cristão. Você entende isto? Só é cristão aquele que obedece ao seu Cristo. Só é cristão aquele que obedece. Entre outras coisas, Jesus mandou ensinar a outros. Se você quer ser um cristão e não está discipulando ninguém, já está rebelde, desobedecendo. Não é um cristão. Você é um religioso, do seu jeito. Cristão não é. Só é quando você obedece ao seu Cristo. E Ele mandou fazer discípulos, ensinar outras pessoas a serem cristãos. Você está se interessando pelas outras pessoas, pelo menos procurando as outras pessoas. Mas eu quero enfatizar, para encerrar essa reflexão, que você tem que estar com essa pessoa, entrosando essa pessoa no meio cristão, com os outros irmãos, na família da fé. É na casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Não é o templo, não é o templo, somos nós. Visitando irmãos, chamando irmãos para subir o monte para orar, ou vai orar lá na praia, chamando alguém para ir evangelizar junto com os irmãos. É assim, junto dos irmãos, estando na casa de Deus. A casa de Deus, a Bíblia diz, somos nós, não o prédio. Prédio não, o templo não. A casa de Deus somos nós, estando juntos e amando os irmãos, nos relacionando com os irmãos e ensinando os novos a se relacionarem também com os irmãos. Vamos ensinar o rapaz a respeitar a irmã, vamos ensinar a menina a não se expor diante dos rapazes para não despertar sensualidade neles. Nós vamos ensinar a santidade da vida que Jesus mandou. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós devemos ser santos, isso precisa ser ensinado. O que significa ser santo? Nós vamos aprender. Confessar os pecados uns aos outros, tem que ensinar.
ninguém nasce sabendo isto. O novo cristão tem que aprender. Então você junto com ele e outros irmãos vai orar, confessar os pecados. A pessoa tem que aprender isto. Nós vamos aprender a ser cristãos quando alguém nos ensinar, alguém discipular, e é junto aos irmãos. É na casa de Deus que a gente vai aprender a se relacionar com Deus e com os irmãos também. E eu repito, a casa de Deus não é o salão, o templo, o local físico, somos nós. Então você tem que levar o novo discípulo a estar junto com os irmãos, aprender, compartilhar, ajudar e suportar junto aos outros irmãos. A casa de Deus somos nós e é na casa de Deus que a gente discipula, ou seja, junto aos irmãos que se discipula um novo irmão. Aprendeu?